E aí, voltamos para finalizar o nosso bate-papo concurseiro sobre a Resolução 185 do CNJ, que regulamenta o processo eletrônico, a Lei 11.419, né? Pois é, vamos lá. A distribuição da petição inicial, a juntada de resposta, recursos, petições em geral, todos em formato digital, nos autos do processo eletrônico serão feitas diretamente por aquele que tem a capacidade postulatória. Olha, isso aqui é mega importante. Serão feitas diretamente por aqueles que têm a capacidade postulatória, ok? O que é isso? Antigamente, né, no processo físico, as petições eram entregues no setor de protocolo, o setor de protocolo encaminhava para o cartório judicial recebia, olhava, isso no mundo mais moderno, olhava no sistema, né, ia procurar onde que estava aquele processo físico em algum lugar da vida e do mundo, né, pegava aquele processo, fazia um termo de juntada, juntava os autos, verificava para onde tinha que mandar, encaminhar, fazia os devidos encaminhamentos. Isso, lançava ou na ficha, que era muito antigamente, né, de acompanhamento processual, ou no sistema de acompanhamento processual. E olha só quanto tempo isso demorava, né? Demorava. Com o mundo eletrônico, isso acabou. Vários desses atos, né, procedimentais foram extintos. Imagina, quem é que tem capacidade postulatória? O advogado, o defensor, né? O Ministério Público, aquele que pode estar em juízo, né? Num processo, atuando no processo judicial. E aí, essas pessoas, ao ingressarem lá no sistema do processo eletrônico, e já enviarem suas petições iniciais, suas respostas, recursos, já são diretamente essas peças processuais que estão sendo enviadas, já são diretamente juntadas por essas mesmas pessoas, advogados, né, os procuradores, os defensores, sem necessidade de intervenção da Secretaria Judicial. Isso é lindo, sem necessidade de intervenção. Isso tem caído muito em prova da Secretaria Judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática mediante recibo eletrônico de protocolo disponível permanentemente para a guarda do peticionante. Ok? Então, assim, esta funcionalidade, você não tem noção do tamanho de trabalho que isso aqui se reduziu, né? No caso de petição inicial, o sistema fornecerá imediatamente, após o envio juntamente com a comprovação de recebimento, já na petição inicial, enviou, o sistema já fornece o número do processual, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação. Se for o caso, né, já a data da audiência inicial, que é designada automaticamente, o seu local e horário de realização. E o autor já está intimado. Gente, isso é muita coisa, né? Muita coisa. E olha, a petição inicial era recebida no distribuidor. O distribuidor gerava o número, encaminhava a petição inicial, isso no sistema moderno com uma etiquetinha de autuação, né, grampeadinha lá pro cartório. O cartório ia autuar, pegava uma capa coloridinha, de acordo com a natureza da classe processual, colocava ali, numerava as folhas, rubricava, certificava que registrou, autuou. Nossa, era muita coisa. E aí depois ia para o juiz, para o juiz receber, para o juiz designar audiência, e ia expedir mandado de intimação para intimar o autor da audiência designada, citar o réu. Olha isso, quantos atos foram eliminados com esse aqui, ó, esse parágrafozinho, né? Maravilhoso. Eu então que vivi isso, né? Esse tempo aí pré-histórico, percebo o tamanho do desenvolvimento, né? Muita coisa. Os dados da autuação automática poderão ser conferidos pela unidade judiciária, né, pelo cartório, que procederá à sua alteração se ocorrer alguma desconformidade com os documentos apresentados.
tudo ficando registrado no sistema que foi alterado, ajustado, consertado, entendeu? Claro, né? A conferência humana não está dispensada, mas perceba, é muita celeridade. Pois é, essa celeridade. Então, por que o judiciário não está mais célere? Porque o volume de processo eletrônico ainda é muito reduzido, né? No Brasil como um todo ainda é muito reduzido. Nós chegaremos lá. Faculta-se, quando o rito processual autorizar, a apresentação de resposta oral e a entrega de documentos lá em audiência. Então, às vezes, né, dependendo do rito processual, nos juizados é muito assim, pode ser a resposta já na mesma audiência de conciliação e julgamento, né? Hipótese que será reduzida a termo e lançada lá junto com os documentos no sistema. Isso quando o rito processual permitir a resposta oral, ela é reduzida a termo, ou seja, ela é colocada, né? Ela é registrada, né? Ok? Eu já ia falar assim, ela é colocada no papel. Não, ela é lançada no sistema. Tem que tomar até cuidado. Tinha um ditado popular antigamente, que não é tão antigamente, porque tem um povo antigamente igual a mim, que já fala assim, caiu a ficha? Gente, isso é antigo. Caiu a ficha, é pré-histórico, né? Era a época do orelhão de ficha. E caiu a ficha, não existe mais. Eu falo isso, assim, não fala mais isso não, que sabe por quê? Porque tá mostrando a sua idade. Caiu a ficha? Caiu a ficha agora? Você velhinho, pré-histórico. Caiu a ficha, não existe mais não. A não ser aquelas máquinas de jogo das crianças, né? Dos shoppings, aí também caiu a ficha. Agora processou a informação, é igual aqui, o termo, a resposta oral será reduzida a termo. Mas já ia falar assim, é colocada no papel. Não, é lançada no sistema, né? O reduzido a termo antigamente era colocado no papel. Agora é lançar no sistema do processo eletrônico. Olha que coisa moderna, né? A comprovação da entrega de expediente por oficiais de justiça, olha eu aí, será feita por certidão circunstanciada acerca do cumprimento da diligência. É o que nós fazemos, nós oficiais de justiça, né? Nós realizamos as certidões circunstanciadas, né? E aí, normalmente, ainda no grande volume, ainda acontece assim comigo. Os mandados vêm para mim físico, ok? E eu lanço, depois que eu realizo a diligência, eu lanço a minha certidão eletrônica com o meu certificado digital, entendeu? Lanço a certidão eletrônica com assinatura digital. E aí, se algum documento foi produzido nessa diligência, eu peguei a assinatura de alguém, eu peguei uma declaração de alguém, eu digitalizo esse documento, certo? Então é isso que está dizendo, a comprovação da entrega de expediente será feita por certidão circunstanciada sobre o cumprimento. Certifique do OFEC, dirigir meu endereço constante do mandado, e ali, tal dia, às tantas horas, citei, intimei o senhor fulano de tal, de todo o teor do presente mandado, que após a leitura recebeu a contrafé e exarou sua assinatura. Olha, eu contei uma história aqui do que efetivamente aconteceu nas diligências de citação e intimação. Esse é o básico, né? Ok? Percebeu? Então eu certifico e dou fé do ocorrido que ele está citado e intimado. Algumas vezes o réu não quer assinar não, né? Aí eu falo assim, se o senhor não assinar, não tem problema, o senhor não é obrigado a assinar não. Mas o senhor está citado. É como se tivesse assinado. Faz diferença nenhuma, sabe por quê? Porque eu tenho fé pública. Adoro falar isso, né? Porque o réu não pode, né, usar da sua própria torpeza para lograr proveito. E aí, às vezes, está de maldade não querendo assinar só para não responder ao processo. Vamos lá. Haverá a opção de digitalizar a contrafé subscrita pelos destinatários, é o que eu falei agora, né? E juntá-la aos autos ou realizar a guarda desta por meio físico. Deixa guardadinho. Até o trânsito de julgada a sentença ou transcurso do prazo para ação rescisória quando cabível, o que a lei já determina que o faz. Aqui está sendo aplicável aos oficiais de justiça, porque é o parágrafo único do artigo 23. Não é o ideal, né? Isso aqui não vai dar certo. Na minha humilde opinião, é melhor digitalizar do que guardar. A maioria não guarda tanto tempo assim não, ok? Mas lá na prova você leva. Porque assim, a opção de digitalizar ou guardar, percebeu? Para os oficiais de justiça é diferente do advogado, que vai digitalizar e guardar.
até o trânsito julgado, né? Para os oficiais de justiça, digitalizar ou guardar a peça física. É melhor digitalizar, eu digitalizo. Ok? Até porque o Tribunal do Rio não dá essa opção, não. Manda digitalizar e acabou. Foi decisão dele, Tribunal de Justiça. Tá bom? E eu prefiro. Nossa, imagina ficar guardando esses papéis até a ação rescisória. Isso não dá certo. Eita, né? Não dá. Os avisos de recebimento, os ARs, devidamente assinados pelo recebedor das comunicações feitas pelos correios, deverão ser digitalizados, claro, e os respectivos arquivos juntados aos autos eletrônicos, né? Que os avisos de recebimento quando a intimação vai via postal. As atas e termos de audiências poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, normalmente o juiz, mas pode ser um conciliador, um mediador, né? Assim como o documento digital em caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais mediante um registro em termo, né? Claro, né? Tudo pelo mundo, pela via eletrônica. Os demais participantes de audiência, porque antigamente os oficiais de justiça, meirinhos, porteiros de auditório, né? Nós tínhamos essa função, graças a Deus ela está praticamente extinta, né? Que é ficar lá de porteiro de sala de audiência para poder botar as partes nos lugares e pegar a assinatura de todo mundo, né? Ou o processo eletrônico, então, precisa mais. Mas ainda acontece, viu? Ainda acontece. Aqui no Rio de Janeiro isso não acontece mais por ato normativo, mas nos vários tribunais os oficiais de justiça ainda fazem isso. É isso, os participantes da audiência não precisam, né, assinar mais, porque é a assinatura digital do presidente da audiência, mas eles poderão assinar, desde que eles tenham assinatura digital. O advogado tem, o promotor tem, né? Mas as partes envolvidas normalmente não têm assinatura digital. Autores e réus, né? Eles não vão assinar. Aí eles não vão assinar. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio. Isso aqui é a regra geral, né? Quem são os usuários externos? Lembra disso, né? Não são aqueles que usam internamente, ou seja, não são os juízes, os servidores, ou seja, os usuários externos, advogados, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, né? Ok? Data do envio, regra geral. A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada integralmente até as 24 horas do dia em que se encerra o prazo processual. Isso aqui cai muito em prova, mas cai muito em prova, né? Até enjoa de tanto que cai isso aqui. Que até as 24, aí eles brincam com isso, até as 22, até as 18, até as 23h59. Não é 24, até as 24 horas do último dia do prazo processual. Considerado o horário do município, sede do órgão judiciário, porque sabe que o Brasil é continental, né? Ao qual é dirigida a petição. Ainda mais no horário de verão, tem que tomar um cuidado. Olha, um caso hipotético bonito isso aqui, né? Bonito, em vez de ficar nesse dongão de 23h59, podia fazer um caso hipotético. Muito legal com isso aqui, ó. Horário para onde é dirigida a petição. Não é da onde que está sendo enviada. É o último dia do envio, mas o horário da onde está sendo dirigido. Está de um estado onde não tem horário de verão e lá pro outro estado onde tem o horário de verão, tem que tomar cuidado, né? Tenho certeza que um monte de gente perde prazo por causa disso. A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições, né? E a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer a critério do juiz após a suspensão, ressalvada a urgência que tem que analisar logo. Agora, então o que é isso? Suspender o prazo processual por qualquer motivo, né? Os advogados podem praticar os atos processuais? Podem, mesmo o prazo estando suspenso. Ok? Não tem problema nenhum, não há prejuízo, né? Agora, a apreciação deles, aí vai ficar a critério do juiz. Ele não é obrigado a apreciar antes, porque o advogado praticou antes, entendeu? Porque o prazo está suspenso. É isso. O sistema fornecerá ao usuário externo
Recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para a guarda do peticionante, contendo data, horário da prática do ato, lógico, é uma comprovação importante, né? Autenticação do processo, nome do remetente ou usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário, as particularidades de cada arquivo, conforme aí informados pelo remetente. É um protocolo, né, importante para comprovações eventuais. Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição. É a responsabilidade do remetente. Se ele fala uma coisa, mas remeteu outra, aí complicou. Não serão considerados para fins de tempestividade o horário inicial de conexão do usuário à internet. Não, mas quando eu estava, em vez de enviar até as 24 horas, não, eu estava conectado às 24 horas, né? Mas aí eu só consegui enviar após as 24 horas. Sinto muito, né? O horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do tribunal, ao processo eletrônico, tampouco os horários registrados pelos seus equipamentos, né? Não pode, não vai ser, não vai rolar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A não obtenção de acesso ao sistema do processo eletrônico e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Então, assim, tua internet, teu computador tem que funcionar, criança. É isso, entendeu? O brabo é que a internet brasileira ela não é boa não, né? A gente aqui no curso online, a gente sofre. Muitas vezes os nossos usuários, nossos alunos, encaminham aí e-mails desesperados e alguns até mal criados, viu? Ah, não está funcionando. Sim, mas é a sua internet, amigo, né? Mas está tudo aqui de acordo. Mas olha só o seu está dando problema. O pessoal da informática, eu não entendo nada de informática, mas o pessoal de sistema, né, de TI, diz o seguinte: se tem um usuário funcionando, o sistema está funcionando. O sistema só está ruim se ninguém está funcionando, entendeu? O resto essa é a máxima dos TIs. Eu não concordo muito não, mas enfim, a técnica é essa. Lógico que a gente procura ajudar sempre todo mundo, mas às vezes não tem o que fazer, né? E aí tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Consulta e sigilo. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao sistema de processo eletrônico somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da lei 11.419. Para as respectivas partes, os advogados, Ministério Público e para os magistrados. Olha lá. Consulta ao inteiro teor dos documentos juntados. Que aí você fala assim, mas Claudete, eu sempre soube que o processo é público. Por que está restrito às partes, MP, juiz, como assim? Olha, o processo continua público, mas não é para todo mundo ter acesso assim, indistintamente. Até por uma questão de segurança. Ok? Até se consegue se acompanhar o andamento processual, mas assim, consulta ao teor dos documentos não é aberto, é público, mas não é de qualquer jeito, entendeu? Tanto que faz aqui, ó, tanto que se completa aqui, ó, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, salvo sigilo e segredo de justiça. Aí não pode ver de jeito nenhum, ok? Então, o que está dizendo aqui? Olha, o processo continua público, mas você não vai conseguir consultar qualquer processo do computador da sua casa. Aí não, entendeu? Você vai lá na secretaria, no cartório, e você pode consultar qualquer processo que não esteja sob segredo de justiça ou sob sigilo. Entendeu? É isso. Na propositura da ação, o autor poderá requerer o segredo de justiça. O autor vai requerer
para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos. O sigilo ele pode ser total ou parcial, ok? Através aí de indicação em campo próprio. Em toda e qualquer petição poderá ser requerido sigilo para esta, né, ou para o documento a ela vinculado. Às vezes se quer sigilo só, por exemplo, ao endereço da testemunha, às vezes se quer sigilo para isso. Requerido o segredo de justiça ou o sigilo de documento ou arquivo, esse permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, seja de ofício, né, por iniciativa dele, ou requerimento da parte contrária. Então, muito interessante essas questões do sigilo aplicável ao processo judicial eletrônico. O tribunal poderá configurar o sistema de modo que processos de determinadas classes, assuntos ou por outros critérios sejam considerados segredo de justiça automaticamente. A maioria dos processos, não todos, mas a maioria dos processos de vara de família são sigilosos, né, por força de lei. Então, automaticamente o sistema já vai o tratar, né, como um processo sigiloso, ok? Nos casos em que o rito processual autorize a apresentação de resposta em audiência, faculta-se a juntada antecipada aos autos eletrônicos, juntamente com os documentos, hipótese em que permanecerão ocultos para a parte contrária a critério do advogado, até a audiência. O que aconteceu aqui? Olha, a resposta não é a resposta oral não, né? A resposta escrita em audiência. O advogado junta logo e deixa oculta. Vai tentar a audiência de conciliação. Não conseguiu, a resposta do réu já está aí. É só liberar, tirar lá, né, a condição de oculta. Interessante, né? É, legal. Uso inadequado do sistema. O uso inadequado do sistema, que cause redução significativa de sua disponibilidade, poderá ensejar o bloqueio total, preventivo e temporário do usuário. Vai que ele é um hacker, né? Tá fazendo besteira. Considera-se o uso inadequado do sistema para fins da legislação as atividades que evidenciem ataque ou uso desproporcional dos ativos computacionais. O tribunal... fiz errado. Nessa hipótese, deverá ser procedido imediato contato com o usuário bloqueado para identificação. O que está acontecendo aí? Hein? E reativação do sistema se, em caso de advogado, a comunicação à respectiva seção da OAB. São as cautelas, as seguranças às vezes acontecem, né? E aí, já finalizando, os comitês gestores, né? A administração do sistema do processo judicial eletrônico caberá ao Comitê Gestor Nacional e os comitês gestores dos conselhos e dos tribunais. Isso dentro de suas respectivas áreas de atuação. O judiciário, né, é grande. Justiça comum, justiça especializada militar, do trabalho, eleitoral, né? É isso, compostos aí esses comitês por usuários internos e externos. É instituído o Comitê Gestor da Justiça dos Estados e do DF e território, composto aí por membros dos tribunais com processo eletrônico em produção, cujas atribuições são definidas por ato do presidente CNJ, né? O presidente CNJ é o presidente supremo, que naturalmente também preside o CNJ. Garantida, clara, a participação do MP, da OAB, da Advocacia Pública, da Defensoria, de acordo com as indicações de cada uma dessas instituições. Claro, né? Todo mundo atua e tem total interesse aí na implementação adequada do processo judicial eletrônico. O Comitê Gestor Nacional supervisionará o gerenciamento, a especificação, o desenvolvimento, a implantação, isso aqui não tem caído muito em prova não, suporte, manutenção corretiva e evolutiva do processo judicial eletrônico e desempenhará, aí tem um rol de atribuições, cuidado, né, tem banco que gosta de competência, mas você vê que é um órgão de controle, né, definir requisitos funcionais e não funcionais, conciliando as necessidades diversas. Esse é o principal objetivo de um comitê gestor nacional. Conciliar as necessidades de diversos segmentos do Poder Judiciário e usuários externos, né, com auxílio dos grupos de requisitos
de mudanças e de gestão geral do projeto. E aí tem um rol, tá? Faça a leitura das competências desse Comitê Gestor Nacional. As deliberações do Comitê Gestor Nacional serão comunicadas à Presidência e à Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ, que tem papel fundamental, né, na implementação e funcionamento do processo judicial eletrônico. Os comitês de gestor, os membros do Comitê Gestor Nacional serão designados por ato do presidente do CNJ. Tranquilo, né? Fácil. Garantida a participação de representantes de todo o segmento. Tem que ser um órgão paritário, né? Representação de todo mundo ali, do Judiciário, do Conselho Nacional do MP, da OAB, da Advocacia Pública, Defensoria, todos indicados aí pelas suas respectivas instituições. Essa parte aqui é muito pouco provável de cair, peguei só um ou outro artigo mais, né, assim, interessante. As presidências dos tribunais devem constituir comitê gestor, e cada um sua, né? E adotar providências necessárias à implantação do processo judicial eletrônico, pelo amor de Deus, conforme plano e cronograma aí aprovados pela presidência do CNJ, sempre ouvido o Comitê Gestor Nacional. A partir da implantação do processo eletrônico, o recebimento de petição inicial e prosseguimento, relativos aos processos que nela tramitam, somente pode ocorrer no meio eletrônico próprio do sistema, sendo vedada, nesta hipótese, a utilização de qualquer outro sistema de peticionamento eletrônico, exceto situações especiais, né? Lógico, eu tenho um sistema eletrônico, para que outra forma, né? Finalizando, os artefatos instaláveis do processo eletrônico fornecidos aí pelos conselhos e tribunais não poderão ser repassados a terceiros sem autorização do CNJ. Cuidado, né? Porque peças de computadores, informática, elas são, né, rapidamente elas são ultrapassadas. E aí? Mas aí é ultrapassada para um, outro nem tanto, aí já vamos vender. Não é como na nossa casa, né? Que a gente vai, vou fazer vou mudar de computador, vou vender esse aqui meu e comprar um mais potente. Não é bem assim não. Tem que ter autorização do CNJ. Os códigos fontes do sistema processo eletrônico e respectiva documentação técnica serão entregues aos conselhos e tribunais que atuem junto ao CNJ como fábrica do sistema, mediante assinatura pelo respectivo presidente de termo de uso e confidencialidade que assegure a utilização para fins e moldes previsto pelo CNJ. Toda segurança, né? Toda a segurança é adotada e cautela, né? Se tem acesso, né, aos autorizados, se tem acesso a informações muito importantes. A partir da data da implantação do processo eletrônico, os tribunais manterão aí no âmbito de suas atribuições estruturas de atendimento e suporte, né? Muitas dúvidas, tem que dar suporte aos usuários. Os conselhos e tribunais deverão treinar multiplicadores, então treinam pessoas chaves para que elas repassem, né, multiplicadores do MP, da OAB, procuradorias, órgãos públicos, defensoria, previamente a obrigatoriedade da utilização. Então, antes de obrigar, treina o povo e essas pessoas treinadas vão fazer esse treinamento lá nas suas instituições. Os conselhos e tribunais deverão disponibilizar ambiente de treinamento do processo eletrônico acessível ao público externo. As cartas precatórias, né, meio de comunicação processual entre judiciário, entre órgãos, juízos de mesma instância, expedida para as unidades judiciárias nas quais tenha sido implantado o processo eletrônico, tramitarão também por meio eletrônico, né? Falou isso e reforçou aqui no final. E quando da devolução ao juízo deprecante, será encaminhada a certidão constando seu cumprimento, com a materialização apenas das peças necessárias à compreensão dos atos realizados. Ou seja, recebeu uma carta precatória física, mas o teu processamento já é eletrônico. Transforma essa carta precatória física em carta precatória eletrônica, trabalha toda ela na via eletrônica, só que lá o juízo deprecante não é eletrônico, aí imprime só o que for necessário, porque a precatória ela é um mini processo, gera muitas folhas, mas você não vai, né, servidor do processo eletrônico, não vai imprimir todas as folhas, vai imprimir somente
as folhas que interessam ao seu cumprimento com a certidão do cumprimento efetivo da precatória, ok? É isso, não vai enviar um monte de peças à toa. E aqui a gente finaliza a análise da resolução 185 do CNJ, que regulamentou o processo judicial eletrônico. Bom, aqui, eu gosto muito disso aqui, né? Isso aqui eu já até repeti essa mensagem. A vida muda na proporção de sua coragem, né? É preciso ter coragem, é preciso ter vontade, além da decisão. Muitas vezes decidimos muita coisa e falta coragem para agir. Não basta a decisão, é preciso coragem para tornar essa decisão uma realidade. Isso eu falo para mim mesmo, né? Olha, se quer mudança, bora, Claudete, coragem. Você não já tem as ideias? Coloca em prática. Às vezes ideias maravilhosas e a gente não tem coragem de pôr em prática, né? Bora que a vida exige de você essa coragem, essa disposição. E aí você lá na frente vai agradecer por ter tido coragem. Ah, deu errado. Nada dá errado, a gente só aprende como não se faz, entendeu? São aprendizados, não são erros. Mude a sua forma de ver as coisas, que já vai ajudar muito. Bom, eu fico por aqui, precisando da Claudete Pessoa e toda a equipe Super Professores em qualquer projeto concurseiro. Vem pra cá, estamos sempre à sua disposição, ok? Tchau, tchau!